Olá, meus amores, tudo bem? Como é que tá indo por aí nessa sexta-feira fresquinha de outono? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 desse livro aqui, dando continuidade à leitura desse livro, Efeito Lua de Mel, do Dr. Bruce Lipton. É um livro meio denso, né? Eu não sei se foi a melhor escolha que eu fiz, porque ele é cientista, né? Embora ele traga essa linguagem simples, explicando como que a ciência funciona, os neurotransmissores, enfim, as posições do amor que ele fala aqui, é sim eu acho que é um livro de estudo, um livro para você ter em mãos. Por isso eu tô colocando aqui abaixo na descrição o link, tá? Se você quiser comprar, assim como todos os capítulos anteriores, que vale a pena, tá? Vale muito a pena. Só que eu tava pensando, então, pra gente dar continuidade à sexta da leitura, na outra semana, que essa semana é o capítulo 5, e a semana que vem o capítulo 6, a conclusão final. Pra gente começar esse livro aqui. Radiônica, a Ciência do Futuro, do meu paizinho. É um livro incrível, que eu tenho muita marcação, muita marcação, muitos comentários aqui meus. Então, eu tava pensando em fazer a sexta da leitura com esse livrinho aqui. E, inclusive, eu vou deixar já o link aqui abaixo, se você quiser adquirir, pra ler comigo, né? Fazer suas anotações. Só que eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero fazer com comentários, né? Assim, lembrando que o começo é bem assim, história da radiônica e tudo mais. É um pouquinho cansadinho, mas depois, gente, não dá pra parar de ler esse livro. É muito gostoso, muito bom mesmo. E tem a parte prática, né? Que tem tudo a ver aqui com o nosso canal, onde a gente fala sobre radiestesia, radiônica e vida. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ler o capítulo 5, que chama Gases Nobres, Espalhe Paz, Amor e Chá de Tulsi. Seja você mesmo a mudança que deseja ver no mundo. Essa é uma frase de Gandhi, Mahatma Gandhi. Espero tê-lo convencido nos capítulos anteriores de que você pode criar o relacionamento dos seus sonhos. Nesse capítulo, quero convencê-lo de que o efeito lua de mel é muito mais que criar um maravilhoso relacionamento a dois. Envolve o conceito químico de gases nobres e também de espalhar o amor de cura em um planeta onde há tanto sofrimento. Maravilhoso, né? Gases nobres. Para explicar essa expressão tão grandiosa, é preciso recordar algumas questões de química. E agora não se trata das poções do amor que se espalham em seu corpo quando você se apaixona perdidamente, que a gente falou lá no capítulo 3. Tá aqui abaixo o link, tá? E sim, dos elementos da tabela periódica que você amava ou odiava quando estudava química na escola. Claro, eu era um dos que amava química e detestava literatura. E ainda amo estudar a natureza do universo que o padrão dos 118 elementos da tabela periódica revela. A tabela periódica é uma obra-prima de informações químicas organizadas que define as características do universo físico. O que sempre me intrigou foram as características distintas dos 6 gases nobres, os elementos que ficam na última coluna à direita da tabela. É uma subdivisão chamada grupo 18. Os gases nobres são hélio, neônio, argônio, criptônio, que não se trata do elemento que tirava a força do super-homem, vamos saber, xenônio e radônio. A característica principal desses gases inodoros e incolores é serem os únicos elementos na tabela periódica que não formam compostos químicos, exceto sob circunstâncias muito especiais. Os outros 112 elementos da tabela periódica estabelecem facilmente ligações uns com os outros para criar as moléculas físicas que compõem as estrelas, os planetas e a biosfera. O segredo de tais átomos criarem essa química, ou seja, uma tendência natural
de se ligarem uns aos outros pode ser explicado quando comparamos as estruturas dos gases nobres com os dos outros elementos da tabela periódica. Na estrutura de um átomo, os prótons têm carga positiva e os elétrons negativa. Portanto, cada átomo é eletromagnético neutro sem carga, né? A magia da química que cria o universo não está no número de partículas carregadas de um átomo, e sim em sua distribuição. Enquanto os prótons se agrupam no núcleo do átomo, os elétrons orbitam ao redor desse núcleo como satélites. Se usarmos uma descrição simplificada, os elétrons que orbitam se distribuem em camadas concêntricas, como se fossem conchas, né? Ao redor do núcleo central. Cada concha contém um número específico e máximo de elétrons. Concha 1, 2 elétrons. Concha 2, 8 elétrons. Concha 3, 18 elétrons. Concha 4, 32 elétrons. E concha 5, 50 elétrons. Com exceção da primeira concha, as demais possuem diversas subcamadas. Quando uma camada ou subcamada já está preenchida com o número máximo de elétrons, eventuais elétrons adicionais são distribuídos pelas demais camadas externas concêntricas. Cada vez que uma camada se enche, os elétrons que sobram são adicionados às camadas externas conseguintes e assim por diante. Perfeita aula de química aqui, né? Eu tenho que desenhar depois para entender. Você é assim também? Você gosta de desenhar para poder entender as coisas? Em suma, átomos giram como nanotornados. Quando uma das conchas não contém o número máximo de elétrons que deveria, isso faz com que o átomo oscile enquanto gira. Né? Vejamos uma analogia simples. Agora eu gosto, hein? Imagine uma daquelas máquinas de lavar roupas com abertura na parte superior. O tambor dela gira como um átomo. O que acontece se você coloca um cobertor apenas em um lado do tambor, sem distribuí-lo de modo uniforme? Quando estiver centrifugando, a máquina irá sacudir e vibrar, fazendo um grande barulho. A concha de um átomo que tem um número insuficiente de elétrons irá se comportar exatamente da mesma maneira. No caso da máquina de lavar, para acabar com o problema, você abre a tampa e redistribui o cobertor de maneira igual pelo tambor. Assim, ela passa a girar em perfeito equilíbrio. Os 112 elementos que têm conchas com elétrons faltando buscam equilíbrio para evitar a oscilação, se associando a outros átomos que também têm oscilações. Tá bem explicadinho aqui, né? Nem precisa desenhar. Cadê? Oscilações. Unidos, eles giram em harmonia. O número de conchas ocupadas por elétrons e o preenchimento das conchas externas definem a atividade química de um átomo. Os gases nobres são elementos especiais, pois são os únicos que possuem naturalmente conchas já preenchidas. Como giram em perfeito equilíbrio, em geral eles não buscam se ligar a outros elementos e por isso são quimicamente inativos. Em contraste, a ligação química entre os outros 112 elementos representa o esforço deles para compensar a oscilação. Portanto, a ligação química é um relacionamento codependente em que cada átomo depende e precisa de outro, entre aspas, para ter paz e harmonia. A palavra-chave para descrever tais relacionamentos seria carência. Tomemos o exemplo de átomos de sódio e de cloro, elementos que se completam com perfeição. O cloro, o Cl, né, tem um total de 17 elétrons que ocupam 3 conchas. 2 elétrons em sua primeira concha, capacidade máxima, 8 na segunda concha, capacidade máxima, e 7 na concha mais externa. Para adquirir equilíbrio em seu giro, o cloro precisa de mais um elétron para preencher o espaço em sua camada externa. Aqui.
Aí ele mostra aqui, ó, por exemplo. Cadê? Aqui. O cloro tá faltando um elétron, tá vendo? Aí ele pega aqui do sódio. Esse um elétron, ele se une. O cloro fica bonitinho e o elétron também, né? Porque aí eles ficam a quantidade certa de elétrons na sua concha. Química é tudo de bom, né? O sódio. Aí já vai explicar o que eu já expliquei. O sódio, por sua vez, tem um total de 11 elétrons em 3 conchas. 2 em sua primeira concha, que é a capacidade máxima, 8 na segunda, também máxima, e apenas um elétron na concha externa. Para adquirir equilíbrio à camada externa, o sódio teria que adquirir mais 7 elétrons ou expelir o elétron excedente, conforme indica aqui que eu já mostrei para vocês. Tanto a concha externa de elétron do sódio quanto a do cloro estão incompletas, certo? Então, quando eles estão separados, seu movimento lembra o da máquina de lavar, com um cobertor amontoado em um canto. Mas quando os dois se unem, surge a química. Isso ocorre devido à tendência do universo de encontrar equilíbrio por meio da união. Eles deixam de oscilar e se estabilizam. Ao criar a chamada ligação iônica, o sódio cede o elétron excedente da sua concha externa ao parceiro cloro, que usa esse elétron para completar sua concha externa. Voilá! Através dessa parceria, cada átomo tem agora uma camada externa completa e juntos surgiram em perfeito equilíbrio. Trata-se de um relacionamento com base no complemento das necessidades um do outro. Agora vamos falar do cloreto de sódio. Como expliquei no capítulo anterior, devido às práticas convencionais culturais e de parentesco, nem sempre positivas, praticamente todos nós somos, até certo ponto, psicologicamente desequilibrados. Olha só, do ponto de vista psicológico. Como indivíduos nessa condição, nossa tendência é a mesma dos átomos, buscando um parceiro que também esteja em desequilíbrio para nos complementar. Quando dois parceiros complementam os desequilíbrios um do outro, eles podem girar em harmonia, sem oscilações. Enquanto nossa mente consciente busca parceria com indivíduos que satisfaçam nossos desejos, a mente subconsciente busca pessoas que possuam características que complementem nossos desequilíbrios inconscientes. Um exemplo de relacionamento codependente extremo é o dos sádicos, que adoram infligir dor e buscam masoquistas que sentem prazer ao sentir dor. No processo inconsciente de criar relacionamentos codependentes, não se perdem elétrons, mas pode-se perder a sanidade convivendo com um parceiro desequilibrado que sua mente subconsciente atraiu, ao invés do parceiro maravilhoso que a mente consciente imaginou. E mesmo quando seu relacionamento pós-lua de mel se deteriora e o parceiro de seus pesadelos decide pular fora, você pode se surpreender ao se ver implorando para que ele fique. Não me abandone. Você sabe que seu parceiro é abusivo, mas não quer que ele se vá porque ele equilibra algo disfuncional na sua vida. Essa é a definição de codependência. Lembra da mulher no Caribe que eu quase enlouqueci porque me recusei a discutir com ela? Dá para imaginar o tipo de programação que ela recebeu quando criança a ponto de associar amor a abuso verbal e gritos? As pessoas buscam aquilo que consideram amor, ainda que seja uma forma perversa dele. Pois, como expliquei no capítulo 1, temos a necessidade biológica de encontrar um parceiro e a necessidade biológica psicológica de gravitar ao redor daquilo que consideramos amor. Para estar em equilíbrio, aquela mulher precisava de alguém com quem brigar. Buscava. Apesar de reclamar do parceiro anterior, ela não queria mudar. Buscava inconscientemente mais abuso. Se aprendi algo na vida, é que não se pode mudar as pessoas, a menos que elas peçam ajuda. Seus esforços serão inúteis.
É óbvio, como já deixei bastante claro nesse livro, que nunca fui um modelo de equilíbrio. Lembre-se da outra mulher no Caribe que me disse com total razão que eu era muito carente? Em minha desesperada e imperativa busca biológica por uma parceira para encontrar equilíbrio, acabei procurando amor nos lugares errados. Assim como a mulher que associava o amor a brigas e gritos, eu procurava nos lugares certos, considerando que minha mente subconsciente estava repleta de programação negativa. Eu buscava inconscientemente um relacionamento codependente para equilibrar a minha vida. Gases nobres, lasers e amor. Vejamos agora o equivalente químico daquilo que descrevi no capítulo anterior. Uma vez que você alinha suas mentes consciente e subconsciente, deixa de ser um átomo de sódio procurando desesperadamente um átomo de cloro. Passa a ser um gás nobre girando em perfeito equilíbrio. Não há mais carência de encontrar outro elemento para completá-lo. Você pode achar que os gases nobres são algo estranho para se usar como modelo justamente no último capítulo de um livro chamado Efeito Lua de Mel. Mas eu posso afirmar que eles são menos estranhos do que aparentam. Pobre argônio, pobre neônio, jamais encontrarão amor de verdade porque giram tão bem sozinhos que jamais precisarão de um parceiro. Mas a verdade é que quando pessoas que giram em equilíbrio como um gás nobre se deparam com relacionamentos disfuncionais, como os que tinham antes de descobrir seu equilíbrio, simplesmente os recusam. Átomos instáveis podem girar ao redor de gases nobres o quanto quiserem. Não são atraídos por eles, que continuam girando sozinhos e felizes. Eu costumo dizer em minhas palestras, gases nobres podem até gostar dos instáveis, mas não se juntam a eles. A verdade é que os gases nobres vivem perfeitamente felizes, mesmo sozinhos. Quando eu modifiquei minha programação subconsciente negativa, e posso dizer que alguns resquícios dela ainda surgem de vez em quando, pude enfim estar em paz comigo mesmo. Passei no teste do mereço ser amado e pela primeira vez não tive mais aquela necessidade desesperada de ter alguém para me sentir completo. Durante um bom tempo eu fiquei sozinho e não senti falta de companhia. Vivi um período de plenitude, anunciando ao mundo uma nova ciência que os genes não determinam nossas vidas ou relacionamento. Minha nova paixão agora era me conectar e fazer amizades com pessoas que se sentissem e pensassem como eu. Passei a viver sozinho o efeito lua de mel em minha vida. Mas você pode perguntar, e como os gases nobres estabelecem relacionamentos, já que são capazes de girar tão bem por si só? E a resposta é, maravilhosamente. Para entender essa resposta, é preciso considerar outra característica dos gases nobres, que é a capacidade de formar excímeros. Excímero, abreviação de dímero excitado, é uma associação especial entre dois átomos que normalmente não se uniriam em seu estado normal. Quando um átomo de gás nobre é atingido por um fóton de luz, seu estado normal é profundamente alterado. O átomo absorve a energia do fóton e passa a vibrar mais rápido devido ao seu alto nível de energia. Em outras palavras, um átomo de gás nobre iluminado se torna excitado. Um átomo de gás nobre em estado excitado vai em busca de estabelecer parceria com outro átomo de gás nobre para compartilhar sua excitação. Átomos de gases nobres excitados formam dímeros, excímeros, que são quimicamente representados como AR2, KR2, XE2, HE2, NE2 e RN2. Diferentemente da química convencional baseada na associação codependente para produzir giro equilibrado e estabilidade, os átomos dos gases nobres energizados são como pessoas realizadas e prontas para o amor altruísta e um mundo de colaboração e compaixão. Ao modificar meus programas subconscientes desequilibrados, acabei me tornando um átomo excitado, girando em equilíbrio.
Até que Margaret surgiu em minha vida e criamos nosso duradouro exímero Felizes para Sempre. Veja a conclusão. Depois, a próxima semana, teremos a conclusão. Isso lembra o filme documentário Depois do Felizes para Sempre, um belo compêndio, além de completo, contendo até mesmo a personificação de Elvis, versão Las Vegas. O filme, hein? Depois do Felizes para Sempre. Quero assistir. Esse filme é sobre casamentos. O documentário mostra que 90% das pessoas nos Estados Unidos se casam, mas apenas 50% dos casamentos duram. No filme de Stephanie Kuntz, chamado Casamento, uma história como o amor conquistou o casamento, explica: é a primeira vez em centenas de anos que o casamento ocorre não apenas por amor, mas também por respeito mútuo e oportunidades iguais para homens e mulheres. Quando o casamento dá certo, desenvolve-se um relacionamento mais justo, satisfatório e seguro, tanto para o casal quanto para os filhos, como jamais houve na história da humanidade. E para mim isso é uma definição de associação entre gases nobres. O relacionamento excitado de um exímero faz com que ele emita mais energia como fóton de luz. Pares de exímeros brilham. Sob condições normais, o ciclo de vida de um exímero brilhante e solitário é relativamente curto. No entanto, se há outros átomos de gases nobres nas proximidades, eles podem absorver o fóton emitido e se excitar também, o que significa que exímeros podem ajudar a criar mais exímeros. Que bonitinho. Essa característica de excitação dos gases nobres levou ao desenvolvimento do laser, que é uma abreviação de de amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Um laser é um tubo cheio de gases nobres que recebem energia e se excitam. A energia estimula a formação de dímeros de gases nobres excitados, associação. Os exímeros ativados irradiam e emitem os próprios fótons que, por sua vez, ativam outros átomos de gases nobres na comunidade para formar dímeros excitados. À medida que a população dos exímeros ativados aumenta, os fótons que eles emitem criam uma reação em cadeia que resulta em amplificação de luz, através da produção crescente de exímeros brilhantes. No início, o resultado é apenas uma pequena luz, mas conforme a emissão da radiação de exímeros estimulados aumenta, ela se torna cada vez mais brilhante. Criar coerência entre os fótons emitidos alinhando suas ondas de luz, resulta na produção de um feixe de laser, uma luz tão poderosa que pode abrir um buraco em uma parede de aço. Olha só como é lindo! Certa vez eu criei um show de laser e posso afirmar que o efeito caleidoscópico, a intensidade e a pureza dessa luz são capazes de criar um impacto incrível na audiência. Da mesma forma, humanos iluminados, como os gases nobres, podem ter um impacto semelhante e poderoso no planeta, pois compreendem a verdade implícita no empreendedorismo, no humanitarismo e nas palavras do filantropo Bharat Mitra. Todo ser humano tem em si o desejo inato de participar de algo maior. O melhor exemplo disso é o dos gases nobres, como o próprio Bharat Mitra e sua esposa Bhargavi, fundadores do Organic India, uma comunidade que está ajudando a curar nosso planeta. Peraí, li tudo errado a entonação aqui. Mas assim, o senhor aqui, o Bharat Mitra e a sua esposa Bhargavi, eles são os fundadores da Organic India. E
O Mitra, ele fala assim: todo ser humano tem em si o desejo inato de participar de algo maior. O que, claro, é o que o Dr. Bruce Lipton fala dos gases nobres. Não é preciso ser um especialista aeroespacial, um especialista em clima, um ativista anti-guerra ou um biólogo celular para saber que o planeta precisa de cura. Tá óbvio, né? O que a humanidade enfrenta nesse momento tem nome. Quando as células do nosso corpo começam a lutar uma com as outras, isso se chama doença autoimune. Que triste. A humanidade, esse superorganismo composto de mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, passa nesse momento por um sério caso de doença autoimune. Com exceção de nós, todos os organismos que compõem a biosfera convivem em regime de cooperação. Já os seres humanos criam a própria extinção ao se desconectarem da natureza. Prognósticos de que não haverá mais peixes no oceano em 30 anos podem parecer pesadelos de ficção científica, mas são uma realidade científica e devem ser tomados como aviso de que temos de modificar nossa maneira de viver. Sejam doenças ou crises sociais, todos os problemas que enfrentamos vêm de nossa incapacidade em entender que ao destruirmos o planeta, destruímos a humanidade. Óbvio, não? Segundo a teoria de Gaia, de James Lovelock, nosso planeta é um organismo integrado e complexo. Somos parte integral do ambiente e se o destruirmos, acabaremos por destruir a nós mesmos. Se a Mãe Natureza decidisse levar a humanidade aos tribunais por essa doença autoimune, os advogados de defesa utilizariam a crença darwiniana da sobrevivência dos melhores e mais fortes e tomariam como exemplo os grandes Einstein e Beethoven para argumentar que a raça humana não deve ser condenada. Mas o argumento não iria muito longe, pois a evolução não é uma questão de indivíduos mais fortes em uma espécie, e sim do impacto da espécie como um todo. Nesse caso, as ações coletivas de mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta criaram um registro negativo e injustificável. As opções da humanidade são claras. Podemos continuar a fazer o que sempre fizemos e acabar como os dinossauros? Ou podemos modificar a nossa forma de viver? Mas apesar de nossa tendência destrutiva, eu sou otimista. A evolução, como expliquei no capítulo 1, é composta pela formação de comunidades cooperativas e acredito que o caos atual irá nos levar, ainda que alguns tenham que ser arrastados, ao próximo estágio, em que os gases nobres predominam. Só que não adianta ficar sentado no sofá e esperar que um dia iremos abrir a porta e dar de cara com um grande e belo novo mundo. Evolução é um processo ativo, não passivo. Todos temos que participar. Eu sigo a teoria de Lovelock sobre Gaia e principalmente seu sábio conselho para evitar o velho adágio de nós contra eles. Se queremos viver bem com a Terra e sobreviver a este século, temos de entender que apenas lutar por direitos humanos não é o suficiente. Temos que entender que tudo é vida, de bactérias a árvores, de amebas a baleias. Somos todos parte do grande sistema de vida na Terra. E mais ainda, temos que agir por nós mesmos e não esperar que alguém faça o nosso trabalho. Temos a tendência de ficar procurando bodes expiatórios para culpar pelos problemas ambientais, mas o problema começa em cada um de nós. Temos o poder de determinar aquilo que fazemos e é de suma importância ter isso em mente. Eu sei que é difícil seguir a regra do Lovelock quando as manchetes dos jornais mostram apenas notícias sobre derramamento de óleos e políticos corruptos. De minha parte, considero mais fácil evitar apontar o dedo e achar bodes expiatórios quando penso que há gases nobres fazendo sua parte para mudar o mundo. Por isso eu decidi encerrar esse capítulo apresentando a você alguns dos gases nobres com que tive a chance de me conectar em minha longa
e fascinante jornada de transformação de cientista agnóstico em cientista espiritual. E vou te deixar aqui com esse gostinho para continuar o capítulo 5. Tem mais algumas páginas aqui, mais umas 10 páginas, a semana que vem, na parte 2. Esse livro é incrível, né? Vamos ser gases nobres. Na próxima semana, então, a gente vai falar a continuidade aqui do capítulo 5 com Rosas, Tulsi e Dignidade. Então é isso, espero que você tenha gostado da primeira parte da leitura desse capítulo 5 do Efeito Lua de Mel. Os links estão aqui abaixo e também aqui no card. Vamos pensar, né? Pensar sobre essa forma de ver que Lovelock nos passa. Que temos o poder de determinar aquilo que fazemos e é de suma importância ter isso em mente. É isso. Te vejo logo, te vejo sempre. Até a próxima sexta da leitura. Fiquem com Deus. Até.